Boa noite, boa noite. Chegamos com a nossa aula de redação. Hoje, segunda-feira. Segunda-feira é a semana, né? Começo de semana. É dia que a gente começa a dieta. É dia que, é dia que a gente renova todos os planos. Olha, vai ser segunda-feira. Segunda-feira eu começo a ir para a academia. Segunda-feira eu volto a fazer minha dieta. E aí toda segunda-feira a gente renova essa promessa, né? Mas o importante é que nós temos todas as segundas-feiras para renová-las. Boa noite para você. Está no ar, chegando agora a nossa aula de redação. E nós estamos numa fase de revisar conteúdos, porque a partir da próxima aula a gente vai se dedicar ao texto dissertativo argumentativo, que é aquele texto que vocês vão fazer para o Enem. Eu sei que você está na primeira série, mas você já é treineiro. Eu tenho certeza que você está inscrito no Enem. Porque o aluno do Piauí, se tem uma coisa que ele gosta de fazer na vida, é o Enem. Então, a partir da próxima aula, nosso próximo encontro, a gente vai falar de redação para o Enem. Então, bora fazer o seguinte. Vamos fazer um VAR, tá bom? Uma revisão aí de alguns gêneros textuais que já passou por aqui. Vamos falar hoje sobre fotoreportagem, fotodenúncia, editorial e artigo de opinião, que afinal de contas não deixa de ser textos dissertativos, argumentativos, alguns verbais e outros não verbais, porém com o mesmo teor crítico e opinativo, característica da dissertação, tá bom? Então, vamos para a aula, começando aqui a nossa aulinha de hoje, de fotoreportagem, fotodenúncia. Podcast, eu, na verdade, suprimi o conteúdo, tá bom? Porque foi mais recente que a gente viu. Vlog de opinião, que são os textos de opinião, artigo de opinião, editorial. Então, é esse o conteúdo de hoje. Primeiro, vamos fazer uma comparação entre editorial e artigo de opinião, porque ambos os textos, eles circulam em jornais ou em revistas, né? Você encontra editorial em revista, você encontra artigo de opinião em revista. Mas e aí, professora? Quando eu estou lendo um texto, eu estou lá no meu Enem, fazendo a minha prova, e isso é verdade, viu? Já apareceu uma questão assim, então tem que ficar ligado. Então eu estou lá lendo minha prova, tal, e aí de repente, pá, aparece um texto, e aí a pergunta, a questão é exatamente qual é a finalidade desse texto, né? Qual é ou melhor, qual é o gênero textual desse texto? Como é que eu vou saber diferenciar um artigo de opinião de um editorial? Tem semelhanças, mas tem diferenças. Então, a gente vai pela diferença e não pela semelhança. Vamos lá. Artigo de opinião, geralmente é um texto mais longo. Começa aqui, ó, começa com a estrutura do texto, né? Então, pela estrutura, tu já percebe quando é um artigo de opinião e quando é um editorial. O artigo de opinião, ele tende a usar mais palavras, por isso torna-se um texto mais longo. Mas isso não quer dizer que todo editorial é um texto curto, certo? Nem todo editorial é um texto curto, mas geralmente, aqui é só uma suposição, é só uma comparação. Geralmente, o editorial é mais breve do que um artigo de opinião. Porque o artigo de opinião, como o nome já diz, gente, é um artigo. Ou seja, o articulista, né, a pessoa que escreve o artigo, ele não está muito preocupado se você, leitor, tem o hábito de ler, de se concentrar, de gostar. Ele está preocupado de expor a opinião dele com relação a um assunto que ele estudou, que ele viu, que foi noticiado. Porque o artigo de opinião é sempre sobre algum assunto que está acontecendo na sociedade. Alguma coisa que ele viu na TV, alguma coisa que ele viu no jornal, mas ele vai dar a opinião dele. O articulista, no artigo de opinião, ele impõe a sua opinião sobre um tema, tá bom? Então, no artigo de opinião, o articulista impõe sua opinião sobre um determinado tema. Então, ele não está preocupado se o texto vai ser grande ou não. Até porque o artigo de opinião, geralmente, ele tem uma coluna. Se você já abre o jornal, então, lá no jornal, o texto, né, é disponibilizado em colunas. Então, tem a coluna que é só para um artigo de opinião. Já o editorial,
ele tem uma página para o editorial, mas não é só um. Se você já abriu os jornais para verificar, ou algumas revistas, vocês devem ter visto que uma página inteira tem lá o nome, seção editorial. Aí na seção editorial tem vários textos, tem até 12, 13, 14 textos em uma página somente. Então, isso já é uma diferença. Geralmente, o editorial é mais breve e o artigo de opinião é mais longo. Agora, isso não é rígido, tá bom? Eu posso ter algum artigo de opinião menor do que um certo editorial, dependendo do que as pessoas têm a falar. No artigo de opinião, os argumentos são sustentados pelos fatos que são comprovados. Eu faço um artigo de opinião, mas eu tenho o dever de comprovar todas as minhas afirmativas. O mesmo que você deve fazer na redação do Enem. Na redação do Enem, você não pode levantar um argumento, você não pode dizer que o Brasil é o país mais pobre do mundo, se você não tiver como provar esse seu argumento. Como é que você diz que o Brasil é um país atrasado, é o país mais pobre do mundo, quando você sabe que em outros países aí são mais pobres que o Brasil? A Argentina é mais pobre que o Brasil, Venezuela é mais pobre. Estou falando só da América do Sul, né? Na América do Sul, o Brasil é o mais rico da América do Sul, certo? É o mais rico em termos de economia, em termos da própria grandiosidade territorial, certo? De recursos, mais rico de recursos, de água, de ouro, de tudo que vocês possam imaginar. Então, como é que eu posso afirmar algo se eu não tenho como comprovar? Então, o artigo de opinião, assim como o texto dissertativo que você escreve para o Enem, tem essa pegada aí, tá bom? Só faça uma afirmação se você tiver como comprovar que aquela sua opinião é verdadeira, que aquele seu argumento é um fato, tá bom? Já no editorial, o editorial, amores, ele tem um caráter mais opinativo. Na verdade, a pessoa que escreve o editorial está mais preocupado com a visão crítica do que em saber se aquilo é comprovado ou não. Então, eles querem expor a opinião. Agora, eu vou pegar logo aqui, quando diz assim, ó, artigo de opinião é assinado, quer dizer que tem um autor, tem uma autoria. A pessoa que escreve o artigo de opinião, ele é um articulista, ele é um jornalista, ele é um professor, ele é um acadêmico, ele pode ser até mesmo você, um estudante. Qualquer um de nós podemos escrever um artigo de opinião, isso não é problema. Mas quando eu escrevo o artigo de opinião, lá embaixo eu coloco o meu nome, e o Dalene Pinheiro. Ou eu posso colocar, no caso, se o Santiago fizer um artigo de opinião, ele assina lá embaixo Santiago Portela, não é isso? Se o seu Newtomar escrever um artigo de opinião, ele vai assinar Newtomar das Ideias, certo? Mas todo mundo assina. Quando o artigo de opinião ele é assinado, porque ele tem uma autoria. Professora, e o editorial, por que ele não é assinado? Porque não é individual. Olha, o artigo de opinião é um ponto de vista individual. Quem escreve um artigo de opinião é uma pessoa que expõe o seu ponto de vista. O editorial é um ponto de vista coletivo, é um texto que expressa a opinião de uma coletividade. Como assim, professora? É um abaixo-assinado? Não é. O editorial, ele representa a empresa. Ele representa a opinião da empresa. Por exemplo, a revista Veja, né? Nós temos a revista Veja, Isto É, Caras, todo tipo de revista. Quando é publicado um editorial na revista Veja, se tem o nome editorial, presta atenção, isso aqui é importante. Se tem o nome editorial, isso quer dizer que aquela opinião não é de quem escreveu. Porque quem escreveu foi algum jornalista que trabalha na Veja. Mas qual é a opinião que ele está emitindo? A opinião da empresa.
Na verdade, quem está dando aquela opinião não é a pessoa que escreve, mas a empresa, ou seja, a própria revista Veja. Se for um artigo de opinião publicado no jornal O Globo, desculpa, artigo de opinião não. Se nós estamos falando de editorial da empresa Globo, quer dizer que quem está emitindo aquela nota não é o jornalista, é a própria Rede Globo. Então, a diferença principal do artigo de opinião para o editorial é que o editorial, quem assina, é a empresa. Então, todos os pontos de vista que são colocados no editorial estão representando o que aquela imprensa pensa. Qual é a ideia, qual é a opinião daquela imprensa? Se você leu um artigo de opinião da Folha de São Paulo, então aquele é o pensamento, é a ideologia da Folha de São Paulo. Se você viu lá no jornal Correio Brasiliense, aquele editorial é do Correio Brasiliense. É por isso que as notícias, elas aparecem as mesmas em todos os jornais. Mas o editorial, cada jornal tem o seu. Ou seja, a revista Isto É não pode publicar o editorial da Veja, porque a Isto É não vai pensar como a Veja, ela também tem a sua própria opinião. Se ela fizer um editorial, é o dela, não pode pegar o editorial do outro, entendeu? Cada editorial é publicado por uma empresa de comunicação. E o editorial representa a opinião daquela empresa. Entenderam isso? O artigo de opinião não. O artigo de opinião é um cientista, é um doutor, é um médico, é um jornalista, é um artista, qualquer pessoa. Não é necessário ser formado em letras, não é necessário ser formado em jornalismo para escrever um artigo de opinião. Opinião, querido, cada um tem a sua. Então, todos nós podemos escrever um artigo de opinião e publicá-lo, ou online, né? Publicar online no nosso blog. Você cria um blog e você vai publicando seus artigos de opinião. Agora, o editorial não é o pensamento de uma pessoa, é o pensamento de uma empresa, de uma coletividade. Entenderam isso? Então, eu acho que esse é o ponto fundamental que determina o que é artigo de opinião e o que é editorial. E mais, o artigo de opinião expõe o ponto de vista do autor. Foi isso que eu expliquei agora. Já o editorial expõe não o seu ponto de vista pessoal, mas da instituição para o qual trabalha. No artigo de opinião, tudo bem, é um jornalista que escreve o editorial, certo? No editorial, é um jornalista que escreve, só que ele não vai colocar o seu ponto de vista pessoal. Ele pode até mesmo, pessoalmente, individualmente, ele pode até não concordar com a ideologia da empresa. Mas se ele foi contratado para escrever o editorial em nome da empresa, ele vai ter que escrever como a empresa e não como ele, dando a opinião da empresa e não a opinião dele. Entenderam? Então, esse é o ponto principal que difere artigo de opinião de editorial. Eu nem digo que é o tamanho do texto, eu diria que é o ponto de vista. O ponto de vista do artigo de opinião é individual. É uma pessoa que escreve e pode ser qualquer pessoa. Qualquer um de nós tem capacidade de escrever um artigo de opinião. Já o editorial, não. O editorial é uma empresa, geralmente de telecomunicação, uma empresa de comunicação, que se expõe, né? Isso que vem dar a sua opinião, certo? Então, editorial é a ideologia da empresa. Artigo de opinião é o que pensa o autor do texto. Ok? Compreendido? Então, bola para frente. Como se constitui a seção do editorial? Como eu falei para vocês, né? O editorial, ele tem uma página inteira e nessa página pode vir um editorial, podem vir vários. Gente, tem editorial, inclusive, que nem é feito com palavras. Por exemplo, uma charge. A charge pode ser um editorial. Vou mostrar aqui para vocês um exemplo de editorial. Vejam só aí. Opinião do Globo. Olha o editorial, gente. Já vem com o nome assim, ó. Opinião do Globo.
trem da alegria da AGU, ficou parado na estação. A AGU, né, isso é um órgão do governo federal, certo? Então, quando se fala da AGU, é chamado de Advocacia Geral da União. Então, é um órgão do governo federal. Aí aqui, trem da alegria é uma expressão que se usa para dizer que está tudo bem, que não tem erro nenhum, que ninguém está nem aí para o trabalho, né? Está todo mundo feliz, aí chamam de trem da alegria. É uma crítica, esse termo, todo editorial, queridos, é uma crítica. Aqui, no caso, vai ser uma crítica à AGU. Trem da alegria da AGU ficou parado na estação, ou seja, não se movimentou. Ou seja, ninguém trabalha na AGU, que é a Advocacia Geral da União, que trabalha para o governo federal. É sempre uma crítica. Todo editorial é um texto crítico. Mas vamos ver como é que se divide, quais são as seções, né? Quais são as partes, como se compõe um editorial. Vejam só. Primeiro, o editorial, eles vêm dentro de uma coluna, que é chamada de coluna de opinião. É uma página, e essa página você chama de coluna. Às vezes você encontra apenas um editorial por coluna, mas às vezes a coluna tem vários editoriais. Como eu falei para vocês, nem sempre um editorial é menor que um artigo de opinião. Olha, eu conheço artigo de opinião que é menor do que esse editorial, então não é o tamanho do texto que vai classificar o tipo de texto. Outra característica do editorial é a explicitação de qual é o órgão de imprensa. Sempre no editorial é um órgão de imprensa que se manifesta. No caso aí você está vendo que é o órgão de imprensa, é todo o conglomerado Globo, certo? Outra característica aqui, o corpo do texto. Você tem, olha, a coluna, onde é apresentado, o órgão de imprensa que está dando a sua opinião, e aqui você tem o corpo do texto, todo do texto que é escrito. E temos o título. Todo texto tem que ter um título e tem que ter também aqui, eu não coloquei, mas temos aqui o subtítulo, tá bom? Tem o título, tem o subtítulo e tem o corpo do texto. E o que é mais fundamental? Cadê a assinatura? Cadê a assinatura desse texto? Cadê o nome de quem escreveu o texto? Olha, geralmente vem bem aqui, ó. Geralmente fica bem aqui o nome da pessoa que escreve o texto. E aqui nós não temos. Por que que não tem? Porque no editorial não é o colunista, não é o articulista, não é o jornalista quem escreve o texto. No editorial, quem escreve o texto é o jornalista, mas ele faz isso em nome da empresa. Então, aqui é a opinião da empresa Globo e não da pessoa que escreveu o texto. Entendido? Essa é a característica mais importante do editorial. Como funciona a argumentação no editorial? Amores, tanto no editorial, como no artigo de opinião, como na própria redação do Enem, todo texto dissertativo argumentativo, ele tem a mesma estrutura, certo? Então, ele é organizado para defender uma tese. E o que é a tese? A tese é a opinião formada com relação a um tema. Você tem o tema e aí você tem a opinião sobre o tema. Essa opinião sobre o tema é que a gente chama de tese ou teoria, né? Tese ou teoria. Ou seja, uma posição sobre um determinado assunto. O editorial é um texto jornalístico, ele é argumentativo porque ele expõe uma opinião e porque ele quer convencer as pessoas com essa sua opinião. E, geralmente, ele vem estruturado em 3 partes, como o artigo de opinião, assim como a reportagem, como todo texto dissertativo argumentativo vem com essa estrutura. Primeiro, a introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, a pessoa apresenta o fato e formula a tese. Apresenta o tema, principalmente, vamos tirar o fato e colocar o tema.
Você tem que, na introdução, falar o tema, o que é que está acontecendo, qual é o assunto, e formular a sua tese, ou seja, dizer o que você pensa com relação a esse tema. Qual é a sua opinião com relação ao tema? No caso, a opinião da empresa jornalística, certo? O desenvolvimento é para defender essa teoria. Você pega a tese, a opinião que você formou e você vai mostrar argumentos que comprovem que a sua teoria está correta. Então, se você afirma que o Brasil é o país mais pobre da América do Sul, você vai ter que provar que ele é mais pobre por quê? Ele é mais pobre por isso, por aquilo. Você vai ter que dizer os fatos que comprovam que esse país seja o mais pobre da América do Sul. Por isso que a gente não escreve, não afirma nada que não se possa provar em textos dissertativos, argumentativos. Já a conclusão, você retoma a teoria que você colocou no primeiro parágrafo e você faz um posicionamento final sobre o assunto. Não é necessário, como acontece no texto da redação do Enem, na conclusão, você não precisa criar um processo para resolver a questão, certo? Você não precisa criar no editorial uma proposta de intervenção. A sociedade seria bem melhor se houvesse mais leis que punissem. Não. O editorial, ele não dá solução, ele só aponta problema, ele ressalta o problema, mas ele não oferece, quer dizer, ele pode até oferecer, não é uma obrigação, entendeu? Pode ser que o articulista quisesse colocar no final do editorial uma opinião de como resolver o problema, mas não é da alçada dele, certo? Fazer esse tipo de posicionamento, oferecer soluções para os problemas que ele apresentou. Ele está ali mesmo, como todo texto jornalístico, para provocar, para incomodar, para mostrar que alguma coisa está errada na sociedade, para abrir os olhos da sociedade para um determinado assunto, para dar uma cutucada mesmo. Geralmente, eles batem muito em cima do governo, tá bom? Geralmente, as pautas são sobre o governo. Quer fazer um teste? Dê um Google aí e pesquisa sobre editorial. Você coloca assim, editorial, aí coloca o dia de hoje. Você vai ver quantos editoriais aparecem. Você vai encontrar na UOL, você vai encontrar em todas as páginas, todo site de comunicação, UOL, Globo. Você precisa, a seção de editorial, aparece editorial, você clica em cima. São vários editoriais. Tem editorial para economia, editorial de cultura, editorial de política, editorial de sociedade, editorial de vários temas, tá bom? São vários temas com editoriais. E agora já existe uma nova modalidade de editorial, que é o editorial em áudio, o editorial em podcast. Olha só, o podcast ganhando aí, né? Tornando-se híbrido em gênero, associando editorial com outro gênero, que é o próprio podcast, tá bom? Então, o podcast, que é um programa de áudio, também pode ser gravado um editorial. Continua. É título ou é tema? Tem muita gente que confunde essas duas partes do editorial ou do texto dissertativo, o que é título e o que é tema. Para começar, se for na redação do Enem, o título nem é obrigatório, tá bom? Mas se quiser saber, título é uma referência ao assunto abordado. Normalmente é colocado no topo do texto. Então, o título tem sempre a ver com o assunto que vai ser abordado. Geralmente ele vem assim, ó, em negrito, tá? Geralmente ele vem em negrito, aqui não aparece, mas geralmente também ele vem em letra maiúscula. Geralmente o título vem em letras maiúsculas e vem em negrito. Fica bem destacado do restante do texto, letras maiúsculas e em negrito. Aqui diz assim, no título do editorial diz: Brasil sofre maior humilhação da história e perde por 7-1 da Alemanha. Seleção não entrou em campo contra os alemães e deu vexame. Você já vê que é opinião. É tudo opinativo. Primeiro, Brasil sofre a maior humilhação da história. Olha que absurdo.
Maior humilhação da história é a nossa educação que perde de 1.000 a 0. É a saúde pública que está apanhando. São os cortes nas verbas. Aqui porque é uma editorial falando de futebol, claro, e vai dar opinião sobre o vexame, que eu concordo, vexame, massacre, piada, chamem como quiser. É tudo bem opinativo, gente. É a pessoa desabafando, é a empresa, né? O R7 aqui, ó. Quem está desabafando aqui, ó, do R7. Ou seja, nem é o jornalista que assina. Quem assina é a própria empresa. Vexame, massacre, piada, chamem como quiser. O povo brasileiro nunca se sentiu tão humilhado. Ah, aqui, ó, olha, ele está representando a gente, viu? O R7 está falando no seu lugar. Diz que o povo brasileiro nunca se sentiu tão humilhado. Eu, por exemplo, não me senti humilhada porque o Brasil perdeu de 7-1. Por que eu iria me humilhar? Eu me sinto humilhada quando eu vejo que pessoas desrespeitam os professores. Eu me sinto humilhada quando eu olho e vejo crianças passando fome no meio da rua. Aí sim, isso tudo é humilhação. Agora, porque o futebol, uma partida de futebol, de 7-1, que fosse de 13 a 0, de 14 a 0, qual a diferença? Não vai mudar em nada a vida do brasileiro. Não vai melhorar em nada. Por que é que brasileiro foi humilhado? Humilhação para o brasileiro é acordar de madrugada e ficar na fila para ser atendido no posto médico, né? Não, senhor Tomar de Ideias. Humilhação de brasileiro é ficar na fila esperando a vez de ser atendido no médico. Passar mais de 10 horas numa fila para ter atendimento. Isso aí é vexatório. Isso aí é humilhante. Mas a seleção brasileira perder de 7 a 0, de 13 a 0, de 14... Isso não muda em nada a nossa história. Não enche a nossa barriga. Humilhante e constrangedor é você ver pai de família catando comida no lixão para poder alimentar seus filhos. Isso é vexatório. Isso sim é humilhante e é vexatório. Entendeu? Só estou mostrando para vocês que isso aqui é um ponto de vista, é uma opinião. E como toda opinião, gente, ela pode ser contrastada. Como toda opinião, o texto pode ser contestado. Eu não sou obrigada a concordar com a opinião do editorial. Eu não sou obrigada a concordar com a sua opinião. Eu não sou obrigada a concordar com a opinião de ninguém. Entendeu? Então, toda opinião pode e deve ser contestada. E você se torna um leitor crítico quando você consegue sair daquela armadilha da opinião do outro e formular a sua própria opinião. E, para mim, é mais vexatório ver milhares de brasileiros morrendo por Covid sem ser vacinado do que assistir a seleção perder de 7 a 1. Que perdesse de 14 a 0, mas que tivesse a melhor educação, a melhor saúde, emprego e geração de renda para os pais de família. Que os brasileiros vivessem com dignidade. Aí sim, eu me sentiria feliz e não humilhada. Entenderam? Tudo é uma questão de ponto de vista. Felipão, Davi Luiz, Bernard, Fernandinho, Fred, todos. Não faltam culpados para o pior jogo da história da seleção do Brasil. Tudo opinião. E como eu falei para vocês, o editorial, ele não tem a preocupação de comprovar a fidedignidade da fonte. Ele é só opinião e pronto. A pessoa joga lá as palavras e o que ela pensa e acabou. Ora, ninguém vai contestar, quem é que vai rebater? É só um texto escrito ali e acabou. É a opinião deles. É aquela coisa, opinião, cada qual tem a sua, tá bom? E você tem todo o direito de não concordar com a minha opinião. Você só não pode me desrespeitar por eu ter uma opinião diferente que a sua. Opinião, a gente não concorda, mas a gente respeita, tá bom? E eu respeito a opinião deles, mas não concordo. Vamos lá. O tema, gente, então o título vocês viram, né? O título fica em negrito, geralmente vem em letra maiúscula e geralmente está lá no topo do editorial. Já o tema é o assunto abordado, é o assunto que é dissertado, é sobre o que vai ser falado. Exemplo, está aqui o assunto. O dia 8 de julho de 2014,
ficará negativamente marcado para sempre, olha os exageros, para sempre na memória do torcedor brasileiro. Em partida válida pelas semifinais da Copa do Mundo, a seleção brasileira foi massacrada pela Alemanha ao ser eliminada da competição por uma sonora derrota por 7-1. Pronto, esse é o tema. O tema é a humilhante derrota da seleção brasileira para a seleção da Alemanha por 7-1. O moral da história que eu gostei é porque pelo menos a Alemanha estava vestida de vermelho e preto. E aí já me senti em casa, né? Quando eu vejo vermelho e preto, né, Karine? Vamos lá. O histórico e humilhante confronto completou 6 anos nesta quarta-feira e será relembrado pelo Gazeta Esportiva. Está aqui o Gazeta Esportiva, depois de 6 anos, ainda chorando a amarga derrota de 7-1 para um dos melhores times do mundo, né? Não sei eu tomar de ideias. O time da Alemanha não é humilhante, não, você perder por 7-1. Agora, se o Brasil perdesse para o Chile por 7-1, eu ficaria envergonhada. Imagina se fosse a Argentina que tivesse dado de 7-1 no Brasil. Aí é que a humilhação teria sido enorme. Já pensou? Perder para a seleção da Argentina numa semifinal de Copa do Mundo por 7-1. Tem que dar graças a Deus que ainda foi para a Alemanha. E tem mais. E foi a Alemanha, ainda foi a campeã dessa Copa do Mundo aí, tá bom? Ou seja, a gente perdeu, mas perdeu para o campeão. Menos mal. Simbora. Agora vamos lembrar o que é fato e o que é opinião, a diferença de fato e opinião dentro de um texto dissertativo argumentativo, que no caso será o artigo de opinião e o editorial, já que são textos argumentativos, tá bom? Olha o que é fato. Fato é aquilo que não pode ser contestado. O fato acontece e acabou, certo? Fato é o acontecimento real que pode ser comprovado por documento, por vídeo, por fotos ou pelo conhecimento de todos. Então, o fato, gente, o fato você não inventa, ele acontece e acabou. Brasil perde. Qual é o fato aqui? Olha o fato. O fato foi esse aqui, ó. Brasil perde de 7-1 da Alemanha e dá adeus ao sonho do Hexa. Nunca antes a seleção foi tão surrada em um mundial. Aqui já é opinião, né? Mas é fato também. Realmente é a primeira vez numa seleção, no Mundial, numa Copa Mundial aí, que a seleção brasileira chegou a esse patamar de perder por 7-1, né? Brasil perde para a Alemanha por 7-1, 64 anos depois do trauma de perder a final para o Uruguai por 2-1. Se achou ruim perder por 2-1, imagina perder de 7-1. Vamos lá. O que é opinião dentro de um texto? Então, o fato foi o Brasil ter perdido para a Alemanha por 7-1. Isso é um fato e não tem como você apagar. Não tem como passar a borracha e dizer, pronto, acabou, não aconteceu mais. Não, vai estar lá registrado. Se 6 anos depois a pessoa está revivendo a derrota, certo? Daqui a 20 anos, ainda vai ter gente chorando por esse 7-1. Daqui a 100 anos, ainda vão falar desse 7-1, a não ser que a gente pegue uma taca maior, aí até que esquece do 7-1, né? Ah, desculpa aí, Santiago, eu mexi com os brios aqui, estou esquecendo que a Copa é agora em novembro. Vai que o Brasil pega 10-0, né, seu Santiago? Vai que o Brasil perde 10-0, e todo mundo esquece o 7-1. Ainda vai dizer, bendita Alemanha, que só foi 7. Tudo é uma opinião, tudo é questão de uma opinião, mas o fato aconteceu, né? Perdemos por 7-1. Então, depois do fatídico 7-1, o cheiro de mutreta, aqui já é opinião, presta atenção. Opinião, conspiração, foi o que não faltou aí por causa dessa derrota. O cheiro de mutreta no ar ficou mais forte. Afinal, nossa poderosa seleção só poderia ser humilhada assim se o país tivesse vendido o Mundial. Está vendo a opinião? Se o Brasil tivesse vendido o Mundial. Gente, teve pessoas que acreditaram que o Brasil vendeu o Mundial para a Alemanha. Assim, quando a gente perdeu o Mundial para a França, lembra, seu Nilton, do tempo do Ronaldinho, né? O Reinaldo Fenômeno? Ele passou mal no campo, desmaiou, foi retirado. E depois a França atropelou com 3-0, foi 3-1. Foi só 3-1. E ganhou 98 a Copa, né? 98. Levou o Mundial de 98. E aí a gente ficou chorando. Ai, foi o Brasil, ele foi mutreta. Isso foi na final, foi o último jogo, a última partida, a gente era decisivo, né?
E o Brasil, não preparado psicologicamente, tombou diante da França. E a França saiu campeã. Mas depois nunca mais a França foi ao Mundial, né, seu Newton? Nunca mais ela conseguiu se classificar. Então, aí, aqui é opinião, gente. A pessoa dizer que, olha só, que o Brasil... Toda vez acontece isso. Se o Brasil perder de novo essa Copa, vão dizer que o Neymar vendeu o resultado. Assim como disse, o Neymar estava no 7-1, sabia, seu Newton? Ele estava em casa? Não, ele estava no jogo e sentiu mal e saiu, né? Aí até isso o pessoal falou, foi por isso que o Neymar saiu. Ele sabia que ia pegar essa paulada, né? Não quis levar a culpa. Tudo tem teoria, gente. Teoria da conspiração, teoria da opinião. A opinião, cada um tem a sua, certo? A seleção teria topado a mutreta por vários motivos. Aqui tá, gente, estão até querendo comprovar. Primeiro, os jogadores teriam recebido um gordo cachê pelo feito. Além disso, o acordo incluiria o título do Brasil na próxima Copa, que não foi, que foi na Rússia, perdemos de novo, né? Perdemos para a Holanda, foi, seu Newton? Na Rússia? Foi só 1-0? Lá na Holanda, lá na Rússia? 2018? A gente perdeu para a Holanda, não foi? Foi 7-1 também? Além disso, o acordo incluiria o título do Brasil na próxima Copa, que não aconteceu, e a possibilidade de o país sediar novamente a Copa em 2030. Tudo fake news, gente. Tudo fake news, tudo opinião, tá bom? Isso aqui estava na revista Super Abril, Mundo Estranho. Olha só, a Mundo Estranho é a teoria da conspiração em pessoa, né? Agora, o que é tese e o que é argumento no texto dissertativo opinativo? Tese é o posicionamento que o autor toma diante do tema e que deve ser defendido ao longo do texto com argumentos e com contra-argumentos, porque só argumentar também não vale, né? Tem que ter o contra-argumento. Por exemplo, o dia 8 de julho de 2014 ficará negativamente marcado para sempre na memória do torcedor brasileiro. Isso aqui é a tese que ele vai defender. Ele quer dizer que nunca mais o brasileiro vai esquecer do dia 8 de julho de 2014. Para falar a verdade, eu nem lembrava qual era o dia. Ainda foi no dia do aniversário do meu irmão. Olha só, 8 de julho. Eu lembro que eu estava viajando e eu passava nas estradas, seu Nito, eu via só o povo gritando gol. Eita, o Brasil está surrando a Alemanha. Aí, quando eu encostei no primeiro posto de gasolina, né, perguntei quanto é que está o jogo. Aí o cara falou 5-0. Digo, puxa, 5-0 para o Brasil? Não, para a Alemanha. Aí eu digo, lascou. Já era. Aí, quando cheguei lá em Castanhal, e aí terminou de quanto? 7-1. Disse, meu Deus, eu não acredito. Com 4-0, o seu Santiago foi dormir, né, seu Santiago? Seu Newton Mato dormiu nesse dia, não foi? Você desligou a televisão, estava com 0, seu Newton. Quando desligou a televisão, estava com 0. O seu Newton Mato aguentou até o 5º gol. Voltou a assistir os 6 gols ainda, Santiago? 4. O seu Santiago disse que com 4 gols ele desligou a televisão e foi dormir. E quando tu acordou e viu 7-1? Olha, eles estão dizendo que eles nunca acreditaram nisso. Parece que estavam sonhando, né? Acordou e pensou que estava sonhando. Meu Deus, acho que eu estou sem voltar para dormir, para ver se eu acordo de novo. E se muda essa realidade. Pois a tese é o posicionamento do autor do texto diante do assunto que ele está trabalhando. Como o assunto aqui é a Copa do Mundo, é o 7-1 que o Brasil perdeu na Copa do Mundo de 2014, que foi no Brasil, não foi, seu Newton? Foi no Brasil, meu Deus, que vexame. Foi no Maracanã. Verde e amarela. É porque... então entendi. É porque a Alemanha pensou que fosse o Flamengo. Tava no Maracanã, vestido vermelho e preto. Aí ele pensou que fosse o Flamengo e deu taca no adversário, né? Verdade, pessoal. O Brasil não respeitou porque pensou que a Alemanha fosse o Flamengo e aí tem razão. Outra teoria, menino. O que não falta para a gente aqui é teoria para explicar o 7-1. O histórico e humilhante confronto completou 6 anos. Eita, meu Deus do céu. Todo mundo tem dor de cotovelo.
com esse acontecimento. Então, a tese, pessoal, é quando vocês desenvolvem uma teoria, um pensamento, uma crítica sobre o assunto que está sendo dissertado ou apresentado. Argumento é a prova usada para afirmar ou para negar o acontecimento, né? Então, você vai argumentar quando você vai refutar aquilo que está sendo falado. O meio usado para persuadir ou para tentar convencer alguém, fazendo com que essa pessoa mude seu ponto de vista ou mude a maneira de agir. Olha aqui, ó, o argumento. No país do futebol, a Alemanha, que vai à sua 8ª final de Copa do Mundo, deu uma aula. Jogou com uma organização impressionante, disciplina tática, troca de passes, marcação sob pressão e, principalmente, determinação. Do outro lado, que é o Brasil, faltou gana. Gana é vontade, né? Gana. Faltou gana à seleção brasileira no primeiro tempo, quando ainda era possível evitar, se não a derrota, pelo menos o vexame. Então, o argumento é quando você sustenta o que disse, dando provas, não é isso? Comprovando aquilo que você afirmou na sua teoria. Aí aqui mostrando para vocês uma seção dos editoriais. Olha como é que aparece, gente. A seção do editorial aqui, ó, esse no caso é o jornal Folha de São Paulo, tá bom? Aí vem aqui, ó, o lado das opiniões, é sempre na seção chamada opinião. Aí tem Folha de São Paulo, um jornal, aí aqui diz qual é o jornal, é uma descrição do jornal, e aí vem dizendo assim, ó, editoriais, ó, editoriais. Aqui é um. Quem falou que o editorial é só texto escrito? Uma charge também é um editorial. Você vê aqui no editorial um índio, uma onça, o jacaré. E aqui você vê a oca do índio. E eles estão cercados por fogo. Olha aí, ó. É a floresta tomada por fogo. É uma crítica. Gente, a charge é sempre uma crítica. Eles estão cercados por fogo. Aí o índio diz assim: vão por mim, isso vai garantir a nossa sobrevivência, né? Tocar fogo na Amazônia é garantir a sobrevivência. A charge, ele é sempre um texto argumentativo, ele é um texto verbal e não verbal, e é sempre um texto crítico, tá bom? Ou seja, ele traduz em forma de imagens e de uma maneira bem jocosa, ou seja, bem alegre e divertida, a opinião do jornal com relação a um fato. E hoje a gente revisou alguns textos argumentativos, como o artigo de opinião e o editorial. A gente se encontra na próxima segunda-feira. Um abraço para você e até a próxima aula.